Você já parou para pensar o que aconteceria se amanhã seu carro quebrasse, seu celular parasse de funcionar? Ou se de repente você fosse demitido do nada? Pode parecer exagero, mas basta um imprevisto para bagunçar completamente a vida financeira de muita gente. É nesse momento que entra em cena um verdadeiro super-herói silencioso das finanças pessoais: a reserva de emergência. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje, sem enrolação, mas de um jeito que vai fazer você repensar como está cuidando do seu dinheiro. Porque eu garanto, se você ainda não tem um fundo de segurança, pode estar correndo um risco muito maior do que imagina. Antes de mais nada, vamos deixar claro o que é essa tal reserva de emergência. Muita gente confunde com poupança, com investimento de longo prazo, ou até com dinheiro guardado para realizar sonhos. Mas não é nada disso. Reserva de emergência é, basicamente, um colchão financeiro, um dinheiro separado exclusivamente para cobrir imprevistos. Não é para trocar de celular, não é para comprar aquela TV nova na Black Friday, não é para viajar nas férias. É para quando a vida resolver te surpreender da pior maneira possível. Um acidente, uma demissão, uma despesa médica inesperada, um conserto urgente em casa. E sabe qual é o problema de não ter uma reserva? É que quando esse tipo de coisa acontece, e acredite, sempre acontece, a pessoa que não se preparou é obrigada a correr atrás de alternativas ruins. É pedir empréstimo para o banco com juros altíssimos, entrar no cheque especial, parcelar despesas no cartão sem planejamento ou até mesmo depender de familiares e amigos. E esse tipo de solução, além de ser um enorme peso financeiro, mexe com a nossa dignidade. Afinal, nada é pior do que sentir-se de mãos atadas quando aparece um problema inesperado. Por isso, se você ainda não tem uma reserva de emergência, já passou da hora de montar a sua. E calma, não é algo impossível ou só para quem ganha muito. Com disciplina, qualquer pessoa pode construir o seu fundo de segurança, pouco a pouco. O segredo está em entender onde aplicar, quanto guardar e como manter esse dinheiro acessível, sem cair na tentação de gastá-lo em coisas desnecessárias. Vamos começar pela pergunta que mais aparece: quanto guardar? Aqui existe uma regra básica muito aceita pelos educadores financeiros. A recomendação é que a sua reserva de emergência seja equivalente a, no mínimo, de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Repare bem, não é do seu salário, é do seu custo de vida. Isso significa que você deve calcular quanto gasta por mês com o essencial: aluguel ou financiamento, contas de luz, água, internet, alimentação, transporte, saúde. Tudo o que você não pode simplesmente deixar de pagar. Some esses valores e multiplique por 3 ou por 6. Esse é o tamanho ideal da sua reserva. Mas por que essa variação entre 3 e 6 meses? Porque tudo depende da sua realidade. Se você tem um emprego estável, carteira assinada, benefícios, talvez 3 meses sejam suficientes. Agora, se você é autônomo, freelancer, empreendedor ou depende de uma renda variável, o ideal é se proteger mais, com pelo menos 6 meses de despesas garantidos. Isso dá fôlego para que, se algo der errado, você tenha tempo de se reorganizar sem entrar em desespero. E aí vem outra dúvida: onde aplicar esse dinheiro? Afinal, não faz sentido deixar guardado em casa ou parado em uma conta corrente. Mas também não dá para investir em qualquer lugar, porque a reserva de emergência tem características muito específicas. Ela precisa ter liquidez diária, ou seja, estar disponível para você resgatar a qualquer momento. Precisa ser segura, sem risco de grandes perdas, e precisa render ao menos mais do que a poupança, que já não compensa há bastante tempo. Nesse cenário, temos 3 opções principais: Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e fundos DI. Vamos detalhar cada um deles para você entender qual faz mais sentido no seu caso. Começando pelo Tesouro Selic.
Ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque é emitido pelo governo federal. Funciona como se você emprestasse dinheiro para o governo e recebesse de volta com correção. A grande vantagem é a segurança, já que é praticamente impossível você não receber o valor aplicado. Além disso, tem liquidez diária, ou seja, pode resgatar a qualquer momento. O único ponto de atenção é que, se você resgatar muito rápido, pode sentir um impacto pequeno por conta da marcação a mercado. Mas, para quem vai usar de fato apenas em emergências, o Tesouro Selic é uma das melhores opções. Outra alternativa são os CDBs de liquidez diária. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É como se você emprestasse dinheiro para um banco que te devolve com juros. Muitos bancos digitais oferecem CDBs com liquidez diária, atrelados ao CDI, que é um índice bem próximo da Selic. O bom é que, em alguns casos, eles rendem até mais do que o Tesouro Selic. Além disso, contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que garante até R$ 250 mil por CPF em cada instituição, caso o banco quebre. Isso traz bastante segurança. E, por fim, temos os fundos DI, que são fundos de investimento em renda fixa, geralmente compostos por títulos públicos e privados atrelados à Selic ou ao CDI. Eles também oferecem liquidez diária e são uma opção interessante, mas é preciso ficar atento às taxas de administração. Alguns fundos cobram taxas que acabam comendo boa parte da rentabilidade, o que os torna menos atrativos. Por isso, se optar por fundo DI, escolha aqueles que têm taxa baixa, de preferência zero. Agora que você já sabe onde aplicar, vem a parte prática. Como construir essa reserva? Muita gente acha que precisa ter uma grande quantia de uma vez para começar, mas isso é um erro. O ideal é começar com o que você tem. Se só consegue guardar R$ 50 por mês, ótimo. O importante é dar o primeiro passo. Ao longo do tempo, esse valor vai crescendo, e o mais importante é criar o hábito de separar uma parte da sua renda todos os meses, como se fosse uma conta obrigatória. E aqui vai uma dica poderosa: automatize seus aportes. Programe um débito automático ou uma transferência recorrente no dia em que você recebe o salário. Assim, você evita a tentação de gastar antes de investir. É o famoso pague-se primeiro. Trate sua reserva de emergência como prioridade e não como sobra do mês. Outro ponto importante é entender que a reserva de emergência não é eterna. Ela é dinâmica. Conforme seus gastos mudam, ela precisa ser ajustada. Se você aumenta seu padrão de vida, sua reserva também precisa crescer. Se consegue reduzir despesas fixas, pode diminuir a meta. O importante é que ela sempre esteja alinhada ao seu custo real. Mas talvez a parte mais difícil não seja montar a reserva, e sim resistir a usá-la para qualquer coisa. É muito comum a pessoa guardar dinheiro, mas na primeira promoção da loja ou no primeiro desejo de consumo, ela vai lá e resgata. Isso destrói o propósito da reserva. Lembre-se, esse dinheiro não é para a realização de desejos, mas para proteção. Se você o utiliza em algo que não é emergência, quando a verdadeira crise chegar, você vai se arrepender. E se ainda resta alguma dúvida sobre a importância da reserva de emergência, basta imaginar o que pode acontecer sem ela. Vamos a alguns exemplos práticos. Imagine que você perde o emprego e não tem reserva. O que você faz? Corre para pegar crédito no banco. Mas os juros do cheque especial podem ultrapassar 300% ao ano, e o do cartão de crédito passa de 400%. Em pouco tempo, sua dívida se torna impagável. Agora imagine que você tem uma reserva de 6 meses. Você pode respirar, procurar outro emprego com calma, sem desespero, sem aceitar qualquer coisa por necessidade. Percebe a diferença? Outro exemplo. Você tem uma despesa médica inesperada de R$1.000. Sem reserva, você parcela no cartão, entra nos juros e em pouco tempo essa conta vira uma bola de neve. Com a reserva, você resolve imediatamente e continua sua vida normalmente.
Ter uma reserva de emergência, no fim das contas, é sinônimo de tranquilidade. É poder dormir sabendo que, se algo der errado, você tem para onde correr. É não viver escravo dos bancos, dos juros, nem refém de situações ruins. É, de fato, ter liberdade. E lembre-se, não importa se você ganha pouco ou muito. A reserva não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você gasta e quanto consegue guardar. O que importa é começar. Quanto antes você iniciar, mais rápido terá essa segurança. E a sensação de paz que isso traz não tem preço.